A palavra que Deus colocou no meu coração para conversar com você hoje é esta daqui, ó. Continue caminhando. Continue caminhando. E por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque uma das coisas que eu tenho percebido agora, essas últimas semanas principalmente, é que as pessoas estão cansando. As pessoas estão cansando. Então, todo aquele gás que a gente tinha, né, toda aquela força, aquele dinamismo que a gente tinha, parece que ele vai sendo sufocado pelas dificuldades, pelas circunstâncias. Às vezes, aparentemente, até a gente está bem, a gente aprendeu muito, né, a demonstrar aquilo que a gente não é, a demonstrar aquilo como que a gente não está, né? E muitas vezes as pessoas nem percebem que há um grito dentro da nossa alma e há uma dificuldade que a gente tem para continuar, para seguir. E Deus colocou essa palavra no meu coração para abençoar a minha vida, a tua vida. Eu também preciso dessa palavra. Eu também preciso continuar caminhando. Eu também preciso decidir todo dia acordar e continuar caminhando. A despeito de todas as circunstâncias adversas, a despeito de todos os problemas, de todas as dificuldades que eu esteja enfrentando, ou que você esteja enfrentando, nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos seguir em frente, né? Sabe aquela canção, né? Ando devagar porque já tive pressa. Aquela canção é linda, né? E tem uma parte daquela canção que diz que nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos seguir. Nós precisamos construir a nossa história. Cada um de nós constrói a sua história. Cada um de nós constrói a sua história. É uma música do Almir Sater, e essa canção, ela tem muito de verdade. Porque ao longo da nossa caminhada, da vida da gente, vão acontecendo tantas coisas, né? E às vezes a gente vai deixando algumas coisas para trás, alguns rastros, né? Algumas coisas que não são resolvidas, que não são tratadas. Muitas vezes porque nós não queremos tratar. Algumas vezes porque naquele momento a gente não tinha condição de tratar. E a gente vai carregando essas coisas, essas marcas, e coisas que precisam serem resolvidas na nossa vida. Nós precisamos continuar. Hoje, Deus me deu uma palavra, e é uma palavra eu achei fantástico, porque a gente sempre olha essa palavra numa outra perspectiva. Eu quero conversar com você sobre Gênesis capítulo 3, naquele momento em que Adão e Eva, eles cometeram o pecado. E eles estragaram tudo aquilo que Deus estava construindo. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, 2, 3, nós vamos descobrir ali que Deus está fazendo todas as coisas. Deus está preparando todas as coisas. Deus está preparando o melhor. Deus está fazendo o melhor. É bem ilustrado lá em Jeremias 18, quando apresenta Deus como oleiro que está fazendo o vaso, e de repente o vaso estraga nas mãos do oleiro, e o oleiro, ele pega aquele barro e ele começa a fazer um outro vaso. E por que ele começa a fazer um outro vaso? Porque ele precisa continuar caminhando. Ele precisa continuar caminhando. E é muito interessante lá em Gênesis capítulo 3, porque Deus, ele prepara todo o jardim, e Deus depois ele coloca a obra-prima da sua criação, que é a humanidade, e ele constrói a humanidade, ele faz a humanidade, ele gera a humanidade, a semelhança dele, imagem e semelhança dele. Só que no capítulo 3 de Gênesis, estraga tudo. Estraga tudo. Sabe, acontece alguma coisa e tudo que Deus estava fazendo, estragou. Tudo que Deus estava fazendo, estragou. E eu quero conversar com você, aprender com você sobre como que Deus continuou caminhando. Mesmo que aquilo que Deus estava fazendo estragou, como que Deus continuou caminhando? Deus estava construindo um paraíso, e de repente aquele paraíso se transformou num inferno. Como que Deus continuou caminhando? Porque é bem possível que muitas pessoas que estão aqui estavam também construindo o seu paraíso. Mas de repente parece que tudo se estragou nas suas mãos. Às vezes por uma escolha errada sua, por uma decisão errada sua. Às vezes por uma decisão errada, por uma escolha errada de um outro alguém, de uma outra pessoa. Ou às vezes até por uma circunstância natural da vida, fazendo parte do existir. As coisas simplesmente se estragaram. Como que a gente faz? Como que a gente age? Vamos aprender com Deus como que a gente continua caminhando quando aquilo que nós estávamos fazendo parece que estraga nas nossas mãos?
ou estraga nas nossas mãos? Quando aquele paraíso que estava sendo construído, de uma hora para outra, se transforma no inferno? Como que a gente continua caminhando? Vamos aprender com Deus nesta noite? E eu quero começar lendo 2 versos da Bíblia, lá de Gênesis capítulo 3, os versos 9 e 10. Eu vou colocar aqui para você acompanhar. Verso de número 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Porque assim que Adão e Eva pecaram, assim que eles desobedeceram, assim que eles desconfiaram de Deus, não acreditaram no que Deus tinha falado, e por causa disso desobedeceram e arruinaram a vida deles, e não apenas a vida deles, mas a vida de toda a criação. Assim que eles arruinaram tudo que Deus estava fazendo, o texto bíblico diz que eles se esconderam. Eles fugiram e se esconderam. E aqui, gente, aqui mora uma verdade muito grande sobre a nossa vida. Tem muita gente fugindo, tem muita gente se escondendo. E às vezes está fugindo e se escondendo por muitos anos. Por muitos anos. Sabe, não continuou caminhando. Não enfrentou. Eles tomaram uma decisão errada e fugiram da presença do Senhor. E o Senhor foi atrás deles, foi procurá-los. Perguntou: onde que vocês estão? E eles responderam: ouvimos os teus passos no jardim. Ficamos com medo, porque estávamos nus. Por isso nos escondemos. Esta foi a resposta que Adão e que Eva deram. Diante daquilo tudo que aconteceu, eles fugiram, eles se esconderam. Certo? E muitas vezes é isso que as pessoas têm feito. Têm fugido, têm se escondido, quando deveriam se apresentar para consertar e para resolver os problemas da sua vida. Eu pergunto para você: como que você age? Ou como que você tem agido diante dos problemas que você tem enfrentado? Diante das desconstruções da sua vida? Diante dos fracassos que aparecem? Diante dos erros que você comete ou que alguém comete? Como que você reage? Adão e Eva, eles decidiram fugir e se esconder. E Deus? Como que Deus ele agiu? Como que Deus continuou caminhando? É sobre isso que eu quero falar com você. Quais que foram as atitudes de Deus diante do fracasso da criação? Qual foi a atitude de Deus diante do fracasso da criação? E eu quero que você pense: qual que deve ser a tua atitude diante dos fracassos da tua caminhada e da tua vida? Isso é importante a gente refletir, porque a gente vai ter que passar muitas vezes por situações que precisamos continuar caminhando, tá bom? E a primeira lição que eu vejo que Deus nos ensina é esta: os encontros, eles são necessários. Os encontros são necessários. Você sabe que quando acontece um problema, às vezes entre um casal, na maioria das vezes, em vez deles se encontrarem, eles procuram se desencontrar. Eles procuram cada um ficar no seu canto, cada um ficar no seu mundo. Mesmo que estejam na mesma casa, mas eles cada um ficam no seu mundo. Dentro de uma família, por exemplo, pais e filhos, muitas vezes acontece isso. Fica um numa sala, outro na cozinha, cada um no seu mundo, cada um com seu celular, cada um no seu universo. Não há os encontros, porque a gente teme os encontros. O que Adão e Eva fizeram? Eles fugiram. Eles tentaram se esconder, eles tentaram se esquivar do confronto, da realidade. Para continuar caminhando, os encontros são necessários. Não adianta eu continuar fugindo a minha vida inteira. Em algum momento nós vamos ter que sentar e conversar. Em algum momento os encontros, eles terão que acontecer. Senão a gente vai criando um problema cada vez maior. Eu lembro da experiência, por exemplo, de uma família em que pessoas dentro da casa, quando eram crianças, eles brigaram por causa de alguma coisa muito simples. E os pais não tiveram sabedoria de fazer com que aqueles irmãos, eles tivessem esse encontro, eles se encontrassem, eles conversassem, se acertassem. E aquilo foi crescendo. E até hoje, estes irmãos, eles não conseguem conversar. Por causa de uma bobagem que aconteceu quando eram crianças. Mas até hoje, eles não cresceram nessa área da vida. E eles infantilizaram. E eles não amadureceram. Até hoje, eles têm dificuldade um com o outro. E por que eles têm dificuldade um com o outro? Porque não houve o encontro. Não houve o encontro.
É interessante, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa desagradável, que seja a gente que provocou, ou que muitas vezes alguém provocou e nos prejudicou, a gente não quer o encontro. A gente quer o afastamento total. A gente quer o desencontro. Se a pessoa vem para cá, a gente vem para cá. Se a pessoa vai para lá, a gente vem para cá. E aí, esse problema ele vai continuando, ele vai permanecendo. A gente não senta para conversar, não senta para resolver. E pior que isso, esse muro vai sendo construído. E ele vai sendo construído com outras pedras. Porque aí um acaba pensando e refletindo e prejudicando cada vez mais esse relacionamento, porque aí a gente começa a imaginar coisas, e às vezes coisas que não são, e a gente vai aumentando o nosso distanciamento. Eu quero dizer para vocês todos que estão aqui, que se você tem que resolver alguma coisa na tua vida, se alguma coisa fracassou na tua família, ou na tua vida profissional, ou em alguma amizade que você tem, ou no teu casamento, ou na tua própria vida pessoal, os encontros são necessários. Os encontros são necessários. Talvez você precisa encontrar-se com alguém para sentar e conversar, para acertar, certo? Para estabelecer um caminho de paz, para estabelecer um caminho de harmonia. Enquanto nós estivermos fugindo, nós não chegamos a lugar nenhum. Jacó fugiu do seu irmão por 20 anos. Até ele não aguentar mais de fugir, ele disse, agora eu vou me encontrar com meu irmão. E Deus fez com que as coisas se acertassem, e a vida de Jacó começou a andar a partir daquele momento. Certo? Nós precisamos fazer os concertos na nossa vida, e é necessário, os encontros são necessários. Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? É claro que Deus sabia o que tinha acontecido. Ele sabe todas as coisas. Você acha que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Claro que Deus sabia. Quando Deus perguntou para ele, aonde vocês estão? Não é que Deus não soubesse aonde eles estavam, mas Deus queria que eles refletissem sobre a fuga. Qual o valor da fuga? Qual o valor de fugir? Qual o valor de fugir de conversar? Já aconteceu com você de você ter essa fuga e de repente no dia que você conversa, você se alivia e você diz, por que eu não fiz essa conversa antes? Por que eu não me acertei antes? Por que eu não conversei antes? Por que nós não nos encontramos antes? Para poder fazer o nosso encontro e o nosso acerto. Os encontros são muito importantes. Eles são necessários na nossa vida. Para que a gente possa continuar. Deus sabia o que tinha acontecido. Deus sabia aonde eles estavam, mas Deus foi procurá-los pelo jardim. Deus foi procurá-los. Eles pareciam aquela criança brincando com o adulto, brincando de se esconder, que ele vai atrás da mesa e fica lá aparecendo uma parte do corpo dele e ele escondido, e o pai fica falando, onde que você está, filho? Onde que você está? Mas o pai sabe que está lá. O pai sabe onde está. Sabe? Quem sabe você precisa fazer esse encontro com Deus. Voltar para Deus. Voltar para o caminho de Deus. Quem sabe já passou da hora de você voltar para Deus. De você fazer essa conversa com Deus. De você retornar para o caminho do Senhor. É muito importante, gente. O encontro é muito importante. O encontro é necessário. Encontrar-se com Deus. Voltar a falar com Deus. Encontrar-se com a tua esposa, com o teu marido, encontrar-se com o teu filho, sentar para conversar. Às vezes o orgulho impede a gente, dos encontros. O orgulho impede a gente dos encontros, às vezes o ressentimento, a mágoa. O que o ressentimento, a mágoa, o orgulho, a vaidade, o que esses sentimentos vão trazer de bom para a tua vida? Eles só vão te prejudicar. Eu nunca vi ninguém levar vantagem por ser egoísta, por ser orgulhoso, por ser ciumento. Eu nunca vi ninguém levar vantagem por ser orgulhoso. Eu nunca vi. Até hoje eu só vi as pessoas perderem por causa disso. Sabe? Os encontros são necessários. Encontrar-se com alguém que você feriu ou que te feriu e que estragou o projeto de vocês, o relacionamento, a família, a amizade, enfim. Encontrar-se com Deus para fazer um concerto com Deus. E encontrar-se talvez com você mesmo. Quanto tempo faz que você não tem uma conversa com você mesmo? Quanto tempo faz que você não olha para o espelho e diz, eu te amo? Você pensa que isso não é importante? Claro que é, porque a gente sempre vai tratar o outro da mesma forma que nós nos tratamos. De modo que eu digo para você que estas pessoas que sempre estão ferindo os outros, machucando os outros, na verdade eles estão fazendo isso consigo mesmos. Na verdade eles estão ferindo a si mesmos. Porque eu digo uma coisa para você, se alguma coisa estragou
Os encontros são necessários. Chame para uma conversa em paz. Não é para brigar, não é para discutir. É para encontrar um caminho. Nós precisamos continuar caminhando. Não sei como que nós vamos continuar caminhando, mas eu preciso seguir, você precisa seguir. E nós precisamos seguir em paz. Os encontros são necessários. Foi uma conversa difícil para Deus, mas Deus chamou-os para conversar. Assim como eu e você, precisamos também ter essas conversas difíceis. E elas são muito importantes. E às vezes elas vão trazer cura, quase que sempre elas vão trazer cura. Elas vão trazer recomeço. Elas vão trazer a possibilidade de cada um caminhar em paz. Elas vão trazer a possibilidade de nós sermos restaurados. Os encontros são necessários. Jesus chamou eles para um encontro. Segunda lição que a gente aprende é que a verdade é o primeiro passo para a cura. Não adianta a gente ficar tentando inventar, certo? Tentando criar alguém que é culpado. Não adianta a gente ficar tentando colocar a culpa no outro, terceirizar a culpa, dizer que não somos responsáveis. Nós temos que assumir a verdade. Você sabe que o caminho da cura passa sempre pela verdade. De você dizer de fato aquilo que aconteceu. Sabe, a mentira, o pior dano que a mentira causa é para aquele que mentiu. O pior dano, por mais que uma mentira cause dano na vida de outras pessoas, o maior dano que a mentira causa é naquele que mentiu. É sobre aquele que mentiu. E se tem algo que vai te ajudar a caminhar o caminho da cura, da restauração, é a verdade. Colocar na mesa, apresentar os fatos, o que aconteceu. Conversar de maneira saudável. É lógico, eu sempre falo isso. Isso precisa ser feito com bastante compromisso, comprometimento, com sabedoria. Quem sabe, de repente, daquilo que você tem que conversar, quem sabe antes você tem que pedir um conselho para alguém, para o pastor, para uma pessoa da tua família que você respeite muito bem, que seja uma pessoa muito sábia. Às vezes algum colega, algum amigo sábio que possa te ajudar, te orientar. Né? Não vai perguntar sobre casamento para uma pessoa que não valoriza o casamento. Não vai perguntar para uma pessoa sobre filhos, um cara que não valoriza seus filhos. Não vai perguntar para uma pessoa sobre a tua vida espiritual para um cara que não tem relacionamento nenhum com Deus, não respeita Deus de maneira nenhuma. É lógico que você tem que procurar uma pessoa que te ajude. Mas a gente só vai encontrar um caminho para a cura através da verdade. A mentira, ela só vai continuar nos enganando. A mentira, ela continua nos amarrando, nos prendendo. E ela impede você de ser curado. Quando Deus chama Adão e Eva para uma conversa, Deus chama Adão e Eva para que eles falem a verdade. E é muito interessante a maneira que Deus vai lidando com isso. A maneira que Deus chega, a maneira que Deus fala. Deus não chega acusando, mas Deus diz, eu preciso da verdade. Eu preciso da verdade, porque nós precisamos continuar caminhando. Porque eu não aceito que aquilo que eu construí seja fracassado. Eu não aceito que aquilo que eu construí se acabe aqui. Eu vou continuar caminhando. E se não deu certo, se aquilo que era um paraíso se transformou num inferno, eu vou arrumar uma forma de restaurar isso aqui. Eu vou continuar caminhando, eu não vou jogar fora. Eu não vou jogar fora. Eu vou pegar esse vaso e vou fazer de novo. Eu vou pegar esse barro e vou fazer um vaso ainda melhor. Foi esse o projeto de Deus. Sabe, é isso que Deus quer fazer na tua vida. E para que Deus faça, os encontros são necessários, as conversas saudáveis, sem acusação, sem falar alto, falar de uma maneira que somente a pessoa que está à sua frente consiga ouvir. Aí a gente consegue encontrar um caminho. Falar a verdade, abrir o coração, dizer aquilo que sente. Às vezes a esposa reclama do marido, mas ela nunca abre o coração para dizer o que está sentindo, às vezes ele não sabe. O marido a mesma coisa. Nós precisamos abrir nosso coração e conversar. Dentro de casa, na nossa vida. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante para a tua vida. Sabe? A verdade é o primeiro passo que você dá para que você seja, de fato, curado. Uma outra coisa que a gente aprende é que as consequências elas são inevitáveis. Certo? Então, aqui é muito interessante porque Deus, ele encontra com Adão e Eva, ele conversa, ele chega na verdade. E quando a verdade está posta sobre a mesa, Deus diz, olha, agora a consequência é essa. A consequência é essa.
O resultado daquilo que foi praticado, daquilo que foi feito, é essa daqui. Não adianta a gente querer ficar fugindo. Muitas coisas a gente vai ter que enfrentar. Se eu tive um problema no meu casamento, e agora está tudo bem, a minha esposa ou o marido decidiu perdoar, vamos recomeçar, eu vou ter que lidar com as consequências. Não adianta eu chegar na outra semana e reclamar para o pastor, mas eu falei com a minha esposa, ela me perdoa, mas, meu irmão, é um processo que não é fácil. Sabe, as consequências, elas estão na mesa. Por exemplo, um filho que teve a ausência do pai, ou a ausência da mãe, ou uma mãe que sofreu uma decepção, alguma coisa, ou teve alguma perda na sua vida. Todas as coisas que acontecem na nossa vida trazem consequência, e nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo. Eu me preocupo muito com pessoas que se dizem que são muito fortes, sabe? Pessoas que não choram, pessoas que não encostam o ombro em alguém para chorar e para dizer que está doendo. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de pessoas, porque eles estão mentindo para si mesmos. Nós somos seres humanos, nós sentimos dor, nós somos seres humanos, nós fracassamos, nós somos seres humanos, nós erramos, nós somos seres humanos, nós falamos coisas que não devíamos, nós temos atitudes que não deveríamos ter. Nós somos seres humanos, dói em nós quando somos machucados. Nós somos seres humanos, dói em nós quando a gente passa por algum tipo de decepção. Dói na nossa alma, dói no nosso coração, dói na nossa vida, na nossa alma. Nós somos seres humanos. As consequências, elas estão à mesa e elas sempre vão vir de acordo com aquilo que foi semeado. Seja você que semeou, seja alguém que semeou, as dificuldades, as lutas, os reveses, os problemas que a gente passa trazem consequência para a nossa vida, trazem consequência para você. E é libertador quando a gente tem conhecimento das consequências. Quando eu sei que eu passei um problema e agora eu vou ter que conviver com a consequência e vou ter que lidar com essa consequência até que ela seja tratada, até que ela seja curada, até que ela seja completamente restaurada. Não adiantava Adão e Eva chegar para Deus e falar: Deus, mas pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, agora alivia para nós, alivia o nosso fardo. Não adiantava. Havia consequências daquilo que foi feito. Precisamos aprender a lidar com isso. Eu tive que aprender a lidar com as consequências da tragédia que foi a minha casa, a minha família, em muitos momentos. Eu tive que lidar com as consequências disso tudo, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e coisas que eu não consegui lidar naquele momento, que eu me escondi. Até hoje eu vou lidando, e eu sei que ainda há muita coisa para ser lidada, trabalhada no meu coração, no meu caráter, na minha vida. Eu não estou aqui falando com você como pessoa pronta, porque eu não sou pessoa pronta. Eu não estou aqui falando com você como alguém perfeito, porque eu não sou perfeito. Eu também estou sendo aperfeiçoado. Eu também estou sendo cuidado por Deus. A mesma graça que toca a tua vida e que transforma a tua vida é a mesma graça que toca a minha vida e que transforma a minha vida. Nós estamos sendo curados. Isso aqui é um hospital e a palavra de Deus é remédio. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui ungindo a nossa vida. E Jesus é o médico dos médicos que vem para curar o teu coração, para lavar a tua alma, para restaurar o teu caminho. Seja você que tenha provocado essa destruição, seja você que tenha provocado essa tragédia, ou seja alguém que tenha provocado essa tragédia, Deus está aqui para consertar através da sua palavra, através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus curar o teu coração, a tua alma. Deixa Deus lidar com as tuas feridas mais profundas, com as mágoas do teu coração. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, e se você precisa chorar, você chora. E se você precisa, sabe, de um ombro, procure um ombro. E se você precisa se derramar diante do altar do Senhor, faça como Ana. Ana, ela queria ter um filho, ela não conseguia. Ela era humilhada dentro da sua própria casa. Ela era humilhada pelas pessoas que trabalhavam com ela. Ela era humilhada dentro da sua própria família. E ela ia na casa de Deus e diz a palavra que ela chorava e se colocava diante do Senhor, ficava em lágrimas diante do Senhor, buscando do Senhor uma resposta para a sua vida, uma cura para a sua vida. Até que um dia Deus ouviu a oração daquela mulher. Sabe? Existem consequências para tudo que aconteceu na nossa vida. Existem consequências para tudo que aconteceu na tua vida. Enquanto nós não olharmos e não encararmos estas coisas, estas questões que aconteceram na nossa vida, a nossa vida não passa pelo processo de cura. Nós precisamos entender que as consequências são inevitáveis. Mas presta atenção, as consequências, elas são inevitáveis, mas elas não determinam como vai ser a tua vida. Olha só, as consequências,
elas são inevitáveis, mas elas não determinam como será a tua vida. Porque existe Cristo, existe uma cruz neste lugar. Entenda o que eu estou falando. Existe uma cruz neste lugar. Existe uma ação de Deus sobrenatural na tua vida neste lugar. Existe uma mão de Deus poderosa abençoando a tua vida e cuidando do teu coração nesse momento. Deus que te cura, que te liberta e que te restaura. Ele está aqui para abençoar todo o teu caminho, em nome de Jesus. Existe uma cruz aí. No meio dessas consequências inevitáveis, existe uma cruz que muda a tua história. Porque muitas pessoas podem falar, eu errei, e porque eu errei, eu não tenho mais como mudar a minha vida. Opa, peraí. Se você não tivesse Cristo, você não teria como mudar a tua vida. Mas se Cristo estiver na tua vida, Ele faz nova todas as coisas. Amém? Aleluia? Ele faz nova todas as coisas na tua vida. A tua família, o que aconteceu, seria uma tragédia eterna, porque as consequências são inevitáveis. Mas quando Cristo entrou na tua família, quando uma cruz foi erguida no meio do teu lar, as possibilidades de transformação e de renovo se transformaram em algo real. Por isso que o primeiro milagre de Jesus é num casamento, quando faltou o vinho. E Jesus faz um milagre e ele faz a água se transformar em vinho. Ele faz a água se transformar em vinho. E quando o mestre daquela cerimônia, ele vai experimentar o vinho, ele chega a questionar, porque aquele vinho era muito melhor do que o vinho anterior. E ele diz, olha, sempre dá o melhor vinho primeiro, depois o inferior. Vocês fizeram o contrário. Uma cruz foi erguida no meio daquela tragédia. E quando a cruz é erguida, a nossa vida é transformada. Presta atenção nisso. Deus muda a tua vida. Então, como que eu passo por um processo de reconstrução da minha vida? Como que eu continuo caminhando? Primeiro, eu continuo caminhando quando eu tenho coragem de fazer os encontros necessários. Eu continuo caminhando quando eu estabeleço a verdade como o primeiro passo para a minha cura. Quando eu falo a verdade. E eu continuo caminhando e tenho um caminho abençoado quando eu entendo que as consequências são inevitáveis. E em quarto lugar, eu continuo caminhando quando eu estou disposto ao sacrifício. Quando eu estou disposto a consertar. Quando eu estou disposto a restaurar. Quando eu estou disposto ao renovo. Quando eu estou disposto a pagar o preço. Porque tem muita gente que quer ter a sua família de volta, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer ter a sua vida de volta, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer ter o seu filho de volta, mas não quer pagar o preço. Tem muita gente que quer restaurar a sua vida, mas não quer pagar o preço. Lembra do filho pródigo? Ele, caindo em si, ele disse, na casa do meu pai todo mundo é tratado com dignidade. Eu voltarei, irei para a casa do meu pai. Eu vou fazer esse caminho de volta. Eu vou me humilhar diante do meu pai. E eu vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu pequei, que eu falhei. E eu vou reconhecer que eu cometi erros e que eu causei dano ao meu pai. E eu vou dizer, pai, me perdoa porque eu fracassei. E eu vou falar para o meu pai, me aceita como um dos teus trabalhadores. O que significa isso? Significa alguém que assumiu as consequências inevitáveis das escolhas erradas que fez no passado. Ele diz, na casa do meu pai eu não posso ser filho mais, porque eu abdiquei desse direito de ser filho do meu pai. Mas na casa do meu pai eu posso ser um trabalhador. E ele, quando volta, ele volta com essa intenção de ser um trabalhador. Porque ele entende que há consequências para as atitudes que ele tomou lá atrás. Mas quando ele volta para a casa do pai, o pai dele não é qualquer pai. O pai dele não é qualquer pai. E o pai dele diz o seguinte, o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o pai restaura. É a mesma coisa que Deus vai fazer com a tua vida. É a mesma coisa que Deus vai fazer com todas as coisas na sua vida. Mas é necessário pagar o preço de humilhar-se, pagar o preço de restaurar, pagar o preço de consertar o teu caminho, de consertar a tua vida. Existe possibilidade para você, mas é necessário você se dispor. É o que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser consertar a sua vida, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é dizer não para as coisas que você tem que dizer não para você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe, você está disposto a isso? É possível reconstruir a tua vida, reconstruir a tua família, reconstruir o teu caminho. Mas é necessário você se dispor ao sacrifício. E a outra lição que a gente aprende com Deus é essa daqui, ó. A tua vida pode ser restaurada. Aleluia! Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí.
a tua vida pode ser restaurada. Ao contrário daquilo que alguém falou para você, ao contrário daquilo que Golias falou para Davi, ao contrário daquilo que as pessoas falaram quando estavam diante do Mar Vermelho e que o inimigo ia vindo, ao contrário do que as pessoas falaram para Daniel quando ele foi jogado dentro da cova dos leões, ao contrário do que as pessoas falaram para Sadraque, Mesaque e Abdenego quando eles foram jogados na fornalha, ao contrário disso tudo, Deus se levanta em teu favor e Deus faz algo extraordinário e maravilhoso pela tua vida. Deus transforma a tua vida, o teu coração e a tua história para sempre. Creia, confia e coloca o teu coração e a tua vida no altar do Senhor, porque Deus restaura a tua vida por inteiro. Não acredite que a tua vida não pode ser restaurada. Pode ser que você se acomode. Minha vida está desse jeito, vai continuar assim. Isso aí é o que a maioria das pessoas fazem. Pode ser que você diga, não tem mais chance para mim, não sei o que lá. Isso aí tudo, gente, não é verdade. Não é verdade. Seja por acreditar no que o inimigo está te falando, ou seja apenas porque você está com preguiça de reconstruir a tua vida. Ou de encarar aquilo que você tem que encarar, que nós vimos aqui. Certo? Você não está com coragem de encarar isso aí tudo. Tá? Mas se você quiser restaurar a tua vida pode ser restaurada. E eu estou aqui para dizer isso para você. E não sou eu, Maurício, que está falando. Mas Deus colocou essa palavra, hoje colocou você aqui na frente para você ouvir essa palavra. A tua vida pode ser restaurada, e pode ser restaurada a partir de hoje. Mas faz isso que Deus ministrou ao teu coração nessa noite. Os encontros são importantes e são necessários. A verdade é o primeiro passo para que a cura aconteça. As consequências são inevitáveis, mas elas não determinam a tua vida, porque elas são paralisadas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Elas perdem o poder sobre a nossa vida quando uma cruz é levantada na nossa vida e o nosso Cristo, ele é sacrificado por todos nós. Mas é necessário que você pague esse preço e que você tome essas decisões e que você decida hoje consertar a tua vida, porque a tua vida tem jeito. Deus diz nessa noite que a tua vida, ela tem jeito. E a tua vida pode ser restaurada. Confia, creia em o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. Palavra santa e maravilhosa que abençoa o nosso coração e que restaura a nossa vida. Tem alguém aqui que quer a sua vida sendo restaurada a partir de hoje? Você quer a sua vida sendo restaurada a partir de hoje? Aprenda com Deus, porque Deus também teve que restaurar. Não é só você, só eu, que temos que restaurar a nossa vida muitas vezes. Deus também teve que restaurar aquilo que ele estava criando. De repente você estava criando alguma coisa e estragou. Continue caminhando. Tenha coragem de levantar-se hoje. Tenha sido você ou não que estragou. Mas tenha coragem de levantar-se para restaurar. Porque Deus está aqui com você, abençoando o teu coração, abençoando a tua vida. A vitória do Senhor está sobre a tua vida, está neste lugar. E Deus está aqui nesta noite para te abençoar. Creia e receba essa palavra em o nome de Jesus. Que palavra tremenda. Que Deus maravilhoso que eu tenho. Um Deus que não desiste. Um Deus que continua caminhando. Um Deus que continua caminhando. Por que eu vou parar se Deus continua caminhando? Por que você vai parar se Deus continua caminhando? Se a humanidade do jeito que está e Deus continua caminhando, meu irmão, quem sou eu e você para dizer que a gente vai parar? Se com toda essa maldade, com todos esses erros, essas falhas que nós humanos cometemos aqui nessa terra, Deus ainda continua caminhando, por que eu e você vamos achar que nós temos direito de parar? Não, nós vamos continuar caminhando. Nós vamos caminhar até o último dia. Nós vamos aperfeiçoar a nossa vida. E o melhor de Deus ainda está por vir. Creia, porque aquele que crê vai ver os melhores dias sendo ainda apresentados à sua vida, à sua família e à sua casa. Tem chance, tem oportunidade, a tua vida tem jeito. É só estar na mão de quem, de fato, pode mudar a tua história, nas mãos de Deus. É só você tomar as atitudes que você precisa tomar, com sabedoria, com inteligência, mas aproveite a oportunidade que Deus está te dando, em nome do Senhor Jesus, tá? Amanhã a gente continua falando sobre esse tema, porque Deus ainda tem muito mais para ministrar e para falar ao teu coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo teu Espírito Santo, pelo teu mover, por tua graça, Deus, poderosa, agindo, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor abençoe o nosso coração, que o Senhor derrame a tua paz e a tua vida sobre nós. Em nome de Jesus, eu oro por todos e todas que estão aqui, Deus.
Talvez, Senhor Deus, com o coração tão apertado, Pai, por conta de todos os desacertos, Pai, as desconstruções, Pai, por conta, Senhor Deus, de todos os desalentos, Pai, todas as tristezas, ó Deus, as angústias, Pai, os fracassos, Pai, que aconteceram na vida até aqui. Ó Deus, por conta das decepções, muita gente, Deus, triste, abatida, vivendo uma vida, Senhor Deus, muito aquém daquela, Senhor Deus, que pode viver. Nós queremos, Senhor Deus, restaurar o nosso caminho. Nós queremos, Senhor Deus, fazer os encontros que são necessários, estabelecer a verdade, Pai, como o primeiro passo para a cura, Deus. Nós queremos crer, Pai, na Tua presença, no Teu cuidado sobre a nossa vida, Pai. Queremos, Deus, confiar do Senhor, Pai, e que apesar das consequências, Pai, serem inevitáveis, elas vão encontrar-se com a cruz de Cristo, aonde Cristo irá mudar toda a nossa história, Pai. Eu creio, Deus, no Teu poder, no Teu amor e na Tua graça, Pai, sobre todos que estão aqui, Pai. Eu creio, Deus, que a vida desta pessoa, Pai, deste irmão, desta irmã que está aqui comigo, eu creio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor pode restaurar completamente, Deus, nesta noite. E eu peço, Pai, que o Senhor faça isso nesta noite, em nome de Jesus. Derrame, Deus, o Teu poder. Quebranta, Deus, o coração. Restaura, Senhor Deus, completamente esta vida e ministra, Deus, poderosamente sobre este lar, sobre essa casa. Eu coloco, Pai, diante do Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, e eu peço a Tua bênção e a manifestação do Teu poder, Pai. Abençoe todos os motivos de oração que foram apresentados aqui e abençoe, Deus, todos que estão nesta noite, tomando a decisão, Pai, de reconstruir, tomando a decisão de continuar caminhando, tomando a decisão de levantar a cabeça, tomando a decisão de serem curados, Pai. Aqui estão filhos e filhas do Senhor, que o Senhor tem um futuro maravilhoso, Pai. E eu peço, Deus, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo e a Tua palavra continue, Senhor Deus, nos guiando, Pai, em toda a verdade, em todo o propósito do Senhor. E que através da cruz de Cristo, todas as vidas aqui, Pai, representadas, sejam, Senhor Deus, completamente reconstruídas para a honra e glória do Teu nome. Coloco, Deus, todos aqui diante do Teu altar e Te agradeço desde já pela Tua grande obra nesta noite, pelo Teu grande agir nesta noite, na vida de todos que estão aqui, Pai. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa, hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.